publicitários! Sejam todos bem-vindos ao Papo de Publi. Eu sou a Gabriela Menezes. E eu sou a Luana Montebeller. E hoje o tema do nosso podcast é marketing de experiência. Quando as marcas criam conexões reais com o público por meio de imersões reais e memoráveis, né? Que fixe ali, de fato, na cabeça do público. Isso aí, Luana. E o nosso convidado de hoje é o Marcelo Braga, especialista em estratégia centrada no cliente e no uso de novas tecnologias. Marcelo, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço aí a presença de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho aí que esses 25 anos de mercado veio me acrescentar na vida. Então é um prazer estar aqui hoje com vocês, podendo brincar, curtir e bater papo com vocês. Hoje a bagagem tá cheia, hein? Porque 25 anos não é 25 dias e nem 25 meses, é 25 anos. Então, ó, já senta aí, aproveita, porque tem muito conteúdo bom vindo aí pela frente, viu? E para começar, Marcelo, conte um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória. Vamos lá. Bom, é engraçado assim, quando a gente coloca 25 anos de mercado, coloca assim, né? Formei em 2002, então nós estamos aí 23 anos de formado, né? Parece que tudo aconteceu de repente, né? E na verdade tem toda uma jornada por trás disso. Então, assim, eu sou do interior de Minas, vim para cá com 14 anos, vim para cá muito novo, para Vitória, para estudar, para fazer publicidade. Era o meu sonho de fazer publicidade. E aí dentro, quando eu morei de República aqui por muitos anos, e aí quando eu passo o vestibular, eu tenho um desejo dentro ali da publicidade. Eu tinha visto o Vital, Ira, essas micaretas, falei, cara, será que um dia eu vou conhecer os caras que fazem isso, enfim. E aí eu tava lá, em dado momento, eu ganhei um abadá na época, para você ir no evento, né, era um abadá mais simples, e eu tinha um sonho, não, eu quero ir no bloco do Asa. E aí dentro disso eu comecei a vender, comprar, até conseguir ir no bloco do Asa. E aí quando eu tô naquele corredor da folia, aquela coisa linda, eu falo, caraca. Ficou encantado. Fiquei louco, falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, cara. Será que algum dia eu vou poder? E aí, 5 meses depois, eu consegui um estágio no escritório de design, onde era justamente quem criava pro Vital, né? E aí, 1 ano depois, nesse estágio, fui convidado a trabalhar em um dos blocos, justamente do Durval, que era o que eu gostava muito, que era do Asa de Águia. Fiquei 1 semana e lá depois comecei a trabalhar no Onda Luz e dali não parei mais. Então, assim, a gente brinca muito que a gente tem que tomar cuidado com os nossos sonhos porque eles podem se realizar, né? Verdade. Foi isso lá atrás e ainda perpetuou até hoje, os dias de hoje. E é tão prazeroso escutar isso, né? Porque bate assim um ânimo dentro da gente, dentro dos nossos sonhos, e saber que um dia os nossos sonhos também podem ser realizados. Porque, por exemplo, eu tenho 23 anos. É ao mesmo tempo sempre de faculdade. Então, assim, eu sou uma recém-nascida ainda, eu e Luana. E é muito legal escutar a voz e a experiência, né? É verdade, uma bagagem tão grande pra gente que tá começando assim, inspira muito, porque a gente entra na faculdade, todo mundo meio perdido, né? Ainda Será mais que vai na dar publicidade, certo, que né? tem várias Porque- áreas, a gente quer tudo ao mesmo tempo. Aí escutar isso é muito enriquecedor, assim, pra gente. E assim, e o que é importante é de que quando às vezes a gente escuta, a gente ouve, e dentro do mundo que está hoje muito imediatista, você já fala, cara, eu quero isso. Sim. Daqui a pouco passa um tempo, não, mas eu quero isso. Mas eu quero isso. Então, você efetivamente tem que estar muito seguro do que você deseja, né? Sim. Então, lá atrás, quando eu vi assim, que eu tinha uma aptidão muito grande para essa parte de eventos e tudo, eu não comecei produzindo um evento. Eu comecei como diretor de arte de um escritório. Quando eu fui para o Onda Luz, eu fui como analista de marketing, trabalhando na parte do desenvolvimento de projeto comercial, na parte de merchandising do evento. E que ali, depois de um tempo, que a coisa veio ainda a acontecer. Mas eu já estava trabalhando com eventos, né? Assim, inevitavelmente, porque a empresa ela era de eventos, né? Mas eu já tive por diversas vezes, sim, não foi 1, 2, nem 10 vezes, o medo de continuar, de desistir, de não acreditar ou de achar que aquilo talvez não vai ser o ganha-pão da minha vida. Sim. E a gente tem que estar muito atento a isso, assim. Se realmente é o que você ama fazer, é isso, cara, se você se dedicar e colocar principalmente as obrigações na frente dos prazeres, a possibilidade
de não dar certo é zero. Verdade. Já iniciamos nosso podcast assim, ó, motivacional, já levei pro coração já. Cara, porque assim, o que acaba acontecendo? Se você ama o que você faz, eu amo o evento, eu amo o que eu faço, amo de paixão, eu não paro de estudar. Aí esse é um dos segredos. Dentro disso, eu perpetuo dentro do meu negócio. Então, eu estou sempre buscando algo novo, e esse algo novo nem sempre está na área de eventos. Então, eu busco ações complementares, cursos complementares. Então, tudo aquilo que eu comecei a ganhar, eu comecei a reinvestir. Então, eu lembro que em 2002, foi em 2002, quando eu estava me formando, né? Ao invés de eu ir para o carnaval, curtir o carnaval, eu comprei meu primeiro PC, meu primeiro computador. E que dentro disso eu trabalhava, fazia freela de madrugada para complementar a renda. Eu poderia ter ido para o carnaval, poderia ter me divertido, mas eu não teria o dinheiro para comprar um computador para que aquilo pudesse Crescer, né? crescer e me dar um recurso a mais. Então, quando eu acabei de me formar, eu já emendei numa pós-graduação, que isso também foi um outro grande diferencial. Eu entrei logo na Getúlio Vargas, né? Que é a pós. E aí, dentro disso, abriu-se um outro caminho. Então, por exemplo, na época, eu ganhava, sei lá, R$500. A pós custava 600 na época, da Getúlio Vargas, que era uma das mais respeitadas do país, né? E para eu complementar minha renda, porque eu também tinha os meus custos residenciais, eu precisava fazer freela, mas com 3 meses eu não apenas consegui quitar e pagar ali as faculdades, a minha pós, quer dizer, eu ainda tive ainda o convite para trabalhar, para ser diretor de marketing, um plano de saúde que era São Bernardo de Saúde, estava muito forte, de Colatina. E ali já me pagou assim 6 salários, aí, pronto, mais o curso, e aí foi o que me deu projeção. Mas 6 meses depois, eu voltei para eventos, fui trabalhar na Prisma. É aquilo, né? É querer, todo mundo quer, mas correr atrás, poucos querem, né? Poucos querem. É abrir mão daquele prazer momentâneo e fazer escolhas inteligentes, né? Assim como você. Imagina se você não tivesse feito essa escolha. Se você tivesse, não, vou curtir o carnaval, vamos viver o momento, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Aí, ó, o dia de amanhã. Todos os anos já se passaram, né? Exato. E aí, assim, a simples escolha de eu ter feito, tanto ter comprado meu computador, como ter feito uma pós-graduação, ela foi me abrindo portas, porque tudo na vida, ela está relacionado, e isso é muito interessante, que depois que isso veio se tornar para mim o meu propósito de vida. Tudo é relacionado a 3 pilares: conteúdo, relacionamento e experiência. Esses são os 3 pilares de qualquer evento. Esses são os 3 pilares que cercam o meu propósito. Então, assim, o Marcelo existe hoje para quê? Para promover momentos memoráveis. E não são eventos. Existe uma diferença entre eventos e momentos. Uhum. Porque às vezes eu levo 3, 4 meses para produzir um evento de 4 horas. Então eu não falo que eu promovo eventos memoráveis, eu promovo momentos memoráveis, através do conteúdo, do relacionamento e da experiência. E é isso que me cercou a vida durante toda ela, porque eu sempre fui muito em busca do conhecimento e do conteúdo, sempre me relacionei muito bem e sempre vi com grande importância as boas relações, mas eu não queria ser algo comum, mais um. Eu queria sempre nas pessoas provocar uma experiência, mas não era qualquer experiência, eram experiências memoráveis. Era isso que eu sempre desejava. Eu sempre gostava de entregar muito mais do que eu recebia. Isso em qualquer parte, na minha vida pessoal, da minha vida profissional. Então isso fez uma completa diferença para mim. Esse que é o diferencial, né? E falando em experiência, Luana, tem uma pergunta. Aproveitando, por que você acha que o marketing de experiência ele é tão importante hoje em dia? Para, assim, né? Da publicidade trazer de hoje em fato dia. o público isso. Então, o que acaba acontecendo? Se a gente pegar exatamente os meus 25 anos de carreira, você vai ver que a comunicação ela mudou absurdamente, né? Então, vamos colocar aqui até 2000 ali, eu tinha 4 grandes canais de televisão onde eu conseguiria fazer uma mídia de modo muito mais concentrado. Mas quando eu pego de 2000 a 2010, eu começo a ter 200 canais abertos e fechados. Eu começo a ter a democratização da internet e a democratização dos PCs dentro dos lares. Então, antes o que era inacessível ter acesso à internet, eu começo a ter a internet com muito mais
facilidade, mais barato e muito mais acessível, porque eu começo a ter os computadores domésticos. Só que em 2007 eu começo a ter uma outra grande revolução, que é o surgimento dos smartphones. Com o surgimento dos smartphones, acaba mudando completamente, porque eu tenho a informação just in time. Então, se eu quero saber de algo, eu entro aqui no meu telefone, Que já vai estar lá. acesso e vejo. Na palma da mão. Aham. E que, em paralelo a isso, eu começo a vir também com o surgimento das redes sociais. Então, eu saio de até 2000, que a gente fala no setor de eventos, que era o below the line, que era abaixo da linha, a gente passa para 2000 a 2010 a ser o marketing promocional, onde muito mais do que uma segmentação de mercado, eu tenho uma microsegmentação de mercado. Só que a partir de 2010 em diante, eu tenho a profissionalização e a estruturação das redes sociais. Então, com isso, muda substancialmente a forma das pessoas se comunicarem. Então, cada pessoa se transforma num canal de comunicação. Então, eu tenho aí agora uma nanosegmentação de mercado, onde você tem, sei lá, 10, 20, 30 influenciadores que vocês seguem, que têm milhões de seguidores e que eu não faço a menor noção de quem seja. E da mesma forma sou eu. Eu tenho pessoas que eu sigo, que eu adoro, que eu curto conteúdo, mas que vocês não fazem ideia. Então, diante dessa grande massa de comunicação, que hoje eu considero que a gente está numa nanosegmentação, que é algo muito pequeno, como é que eu me diferencio? Ou como as marcas podem se diferenciar? Então, você entra com o marketing de experiência para que ele justamente comece a fazer com que as pessoas lembrem. Nós somos impactados por mais de 3 mil marcas por dia. Então, como é que essa marca começa a ter um calor no meu coração? Como é que eu começo a decidir entre Nike e Adidas? Se Nike e Adidas for a mesma coisa para você, tem algo errado. Algo As de certo duas- não está certo. As duas marcas estão... Algo de errado não está certo. As duas marcas estão fazendo alguma coisa errada, porque elas têm estratégias diferentes. Eu, por exemplo, gosto mais de Adidas do que Nike. Tem pessoas que gostam mais de Nike do que Eu Adidas. gosto mais da Nike. Então, e existe um porquê em cima disso. Existe uma estratégia por trás disso. Então, o trabalho, por exemplo, que a Adidas desenvolve dentro do Originals, que trabalha a tradicionalidade, e dentro da pegada de carbono, dentro da parte de reciclagem, dele tirar plástico do oceano, transformar isso, por exemplo, em tênis e camisa, isso tem um apelo maior para mim, a Adidas. Então, Pega eu gosto mais da Adidas. Às vezes a alta performance da Nike é o que te leva a gostar da Nike, Sim. você é esportista. Então, assim, são questões que as marcas vão construindo. E toda essa percepção de marca é o que vai transformando esse marketing de experiência. Mas esse marketing de experiência, isso é um ponto importante, é de que se você for um produto e se você for brigar por preço, você está fadado a quebrar. Está fadado a quebrar. Porque preço ninguém consegue manter durante tanto tempo. Sim. Olha as grandes redes varejistas, uma Ricardo Eletro da vida, a Líder agora acabou de pedir falência. E é triste, né? É porque, na verdade, são empresas que não conseguiram criar valor nos produtos. Quando você começa a criar valor no seu produto, você começa a entrar dentro do marketing de experiência. Então, assim, aquela marca te diz algo. Sim. E uma coisa que eu escuto muito é que você seja lembrado não porque você é o mais barato, e sim pela qualidade de serviço que você está ofertando. E essa frase me pega muito, porque muitas vezes, para a gente querer vender aquela peça, enfim, a gente quer jogar um preço mais barato para conseguir, né, o dinheiro, porém esquece a experiência que você está levando ali para o seu cliente, né, a qualidade do seu produto. Que às vezes o cliente ele não está buscando o melhor preço. Ele está buscando o melhor produto, a qualidade, ele nem está olhando o preço. Mas a empresa, para crescer, lucrar, não pensa no marketing, na experiência do cliente. Pensa ali no valor, né? Coloca o valor Exatamente. acima. Fica tão preocupado com a quantidade que às vezes até esquece da qualidade que aquele produto Sim. está fornecendo. Mas ainda falando sobre marca de experiência, em que tipo de campanha esse estilo funciona melhor? Então, na verdade, assim, o marketing de experiência ele está muito mais ligado ao one-on-one ali, né? Então, um a um para as pessoas, porque você consegue ter essa conversa melhor. Quanto mais distante do ponto de venda e quanto mais próximo do ponto de venda, é onde efetivamente o marketing de experiência vai fazer a diferença.
O que acaba acontecendo? Você pode, por exemplo, eu vou pegar um exemplo que talvez fique mais tangível, tá? Por exemplo, você ir na Disney é um marketing de experiência. Ela tenta promover em você nostalgia e saudade, para que você tenha o desejo de voltar à Disney. Essa que é sempre a regra da Disney. Enquanto para cada movimento negativo que você tem, ou cada experiência negativa que você tem fora, precisa de minimamente 7 positivos para você tentar neutralizar. Na Disney é 1 para 31. Então eles entendem tão profundamente que é a necessidade de fazer essa experiência ser memorável para você. Mas pegando, por exemplo, esquecendo o Disney, trazendo para aqui para o mundo real, você tem onde você compra um picolé, simplesmente ali, de um carrinho, R$5, R$4 na praia, ou você pode ir, talvez, ali, numa gelateria ali italiana ou coisa do tipo, onde você tem um atendimento diferenciado, um ar-condicionado, você tem ali um sabor mais diferenciado, produtos mais refinados, a pessoa constrói para você ali uma experiência, às vezes, diferente. Então, naquele momento da praia, você só quer chupar o picolé e fim. Mas se esse cara do picolé que está te vendendo, ele consegue promover em você uma experiência do tipo, ele vai lá, tem uma sketch, tem uma interação, ele é cuidadoso, ele vai lá, pega o seu papel, guarda o seu papel, em dado momento você está com criança, não precisa pagar agora, eu vou dar uma volta, na volta a senhora paga, gera confiança, gera credibilidade. Você começa a agregar valor dentro dessa experiência, onde todo mundo está vendendo aquele mesmo picolé do carrinho azul. Por que você compra de um e não compra de outro? Verdade. É isso que é o marketing de experiência. Então aí você começa a entender que uma pessoa está de cabelo penteado, unha feita, a pessoa está visivelmente higiênica, com uma roupa branca, bem vestida, bem apresentável. Já outra pessoa está em condições assim, às vezes com a roupa mais, sabe, diferente ali, que não está tão conectado, uma camisa, sabe, rasgada. Cabelo todo bagunçado. Cabelo bagunçado, barba para fazer. Então, tudo isso, Conta. eu tô indo, assim, no mais simples possível para vocês entenderem. São 2 vendedores, o mesmo preço, o mesmo produto, na mesma praia. Mas um consegue gerar valor, o outro não gera valor. Um vende 200, o outro vende 100. Nossa, me lembrou muito agora de uma trend que estava no Instagram, que era assim, por exemplo, uma pessoa que trabalha na estética, ela faz uma comparação, qual que você prefere? Aí ela toda meio que desarrumada, com roupa simples, na verdade, qual que gera mais confiança? Aí toda com a roupa mais simples e tal, e a outra versão, toda arrumadinha, de jaleco, cabelo penteadinho, qual que gera mais confiança? Com certeza, a pessoa que está bem trajada, esteticamente, você olha e fala, opa, tudo limpinho, porque gera confiança, e se gera confiança, é uma boa experiência que acaba agregando ali, né? E quando a gente fala de marketing de experiência, para quem ouve, parece que precisa de ser algo super elaborado. Mas não, o simples funciona. Exato. A pessoa tá ali bem vestida, higiênica, apresentando um produto ali aparentemente limpo. O básico que funciona. Exatamente. O que acaba acontecendo? Eu tô indo no mais simples para justamente ficar mais tangível, tá? É óbvio que você pode ir passando de fase e ficando ainda muito mais complexo, mas o marketing de experiência, no meu olhar, ele é de modo muito simples. Muito simples, é o que a gente até coloca, que a gente fala que é o uau, é você entregar mais do que ele está comprando. Se você consegue entregar para ele mais do que ele está comprando, você gera um marketing de experiência. Existe uma teoria chamada teoria da desconfirmação de expectativa. O que é isso? Você tem uma expectativa sobre um produto e você tem uma percepção de um produto, não, de um serviço. Você tem uma expectativa de um serviço e você tem a percepção dessa entrega. Quanto mais expectativa você vai criando dentro de si, mais complexo vai ser essa percepção de entrega. Então, se eu trabalho essa expectativa e consigo te entregar e superar essa expectativa através da sua percepção, esse marketing de experiência funciona.
que eu quero dizer com isso? Você pode ter um mesmo show de uma mesma banda, no mesmo dia, no mesmo local, e pessoas que estão localizadas em lugares diferentes, que vão ter percepções completamente distintas daquele mesmo show. Se tem uma pessoa que está na pista e que às vezes alguma coisa deu errado, alguém pisou no pé, molhou ele, foi no banheiro, está com fila, foi comprar bebida, está com fila, foi pegar bebida, está com fila, ao passo que o outro, às vezes está num lounge, o cara chegou, choveu, está na área coberta, ele entrou com facilidade, saiu com facilidade, ele comprou tudo. A percepção desse show para essa pessoa, ela é infinitamente maior do que aquela pessoa que passou o perrengue na pista. Entende? É igual a tardezinha do Thiaguinho, né? E é o que realmente acontece, é algo que a gente vivencia mesmo, isso daí. É o mesmo É show. real. Mas se você perguntar pro cara do lounge o que ele achou do show e um cara da pista que passou toda essa magrela, pode até ser que esse cara da pista teve outros sentimentos também, do tipo, cara, foi naquela chuva que eu conheci uma pessoa legal que contou uma história. Tudo tá baseado em histórias e experiências. Não quer dizer que quem tá na pista ou quem tá no áudio é mais feliz ou mais triste. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Porque todas as percepções, elas são construídas naquele momento. Então, se a pessoa for na pista também e, cara, deu tudo certo para essa pessoa, A e ela pessoa ainda vai sair conheceu uma feliz. pessoa bacana, foi com a turma legal e se divertiu, as questões de banheiro apertado, de qualquer outra coisa, vão ser superadas, porque a magia foi legal. E ao passo que às vezes um cara no lounge está lá naquele momento, mas ele teve ali uma decepção amorosa, ou alguém arrumou confusão com ele. Então, assim, olha quantas variáveis você tem dentro de um momento de experiência que você tem que controlar para que aquele momento seja memorável. Então, quando você é um alquimista da magia, uau, que é o que eu costumo brincar que a gente é, você tem que estar atento a essas questões, esses detalhes. Né? Então, assim, de como é que eu penso na jornada de chegada e saída dessa pessoa dentro da experiência que eu estou promovendo para essa pessoa, né? Marcela, ainda falando sobre campanha, o que você acha que não pode faltar no planejamento de uma campanha com foco em experiência? Eu acho que é você entender o porquê daquela campanha. Eu acho que é você entender profundamente o porquê que você está fazendo esse projeto. Então, assim, se eu estou fazendo aquela campanha, se eu estou fazendo aquela ação, se eu efetivamente não entender o porquê eu estou fazendo aquilo ali, você não vai conseguir promover absolutamente nada. Então, você precisa entender com profundidade o porquê, a razão de existir daquele projeto, daquela ação. Se você não entender, você vai fazer algo enlatado, proforme e que não vai gerar a experiência que necessita. E não vai obter o resultado, né, com Não vai. sucesso. É verdade. Não vai. E Não vai Marcelo, mesmo. aproveitando o gancho da conversa, como você acha que a publicidade ela pode ir além da venda? Ela pode, assim, estar com foco em proporcionar, de fato, essa experiência ao cliente? Então, a publicidade em si ela é muito ampla, né? Você tem a publicidade tradicional, né, que aí são as mídias tradicionais, e aí você começa a ter outras aberturas. Você tem o marketing digital, você tem o próprio live marketing, você tem o marketing de experiência, você tem outras ações, né? Eu vejo muito assim, a publicidade tradicional, ela está passando por grandes desafios, Sim. onde já não é mais possível você ter apenas uma publicidade tradicional. Dentro de uma composição de uma estratégia de marketing que você tem que construir para um cliente, você tem que entender qual é o perfil desse cliente e o que ele necessita. E em que momento você, na construção dessa verba global desse cliente, você vai investir numa mídia tradicional, numa mídia digital ou em um evento corporativo. O que acaba acontecendo? O custo por mil de uma mídia tradicional ela é infinitamente menor. Então, se eu vou lá e faço uma mídia numa grande rede de TV, eu vou atingir milhares ou até milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, né? Mas será que essas pessoas que eu estou atingindo é efetivamente o meu público-alvo? Esse cara está assistindo? Ou eu estou simplesmente despejando dinheiro sem ter algum tipo de mensuração disso? Quando eu vou para o marketing digital, eu consigo também ter uma melhora substancial nesse sentido, porque eu consigo ter métricas muito mais avançadas ali, principalmente na parte de tráfego pago e de ads. Mas mesmo assim,
O que acaba acontecendo no digital? Você não consegue gerar boas experiências, grandes experiências. Quando você tem um mix de ações que você vai construindo, e aí você, com um dado momento, fala assim, cara, eu quero fazer um evento. Eu acho que um evento também vai ser importante. O custo por 1.000, ou o custo unitário de uma pessoa, às vezes vai de 1.000 a 3.000 reais por pessoa, para um evento. É muito dinheiro. Então, você imagina que eu faço um evento para 100 pessoas, eu gasto pelo menos de 100 a 300 mil. Mas o que esse cara que está indo ali comigo vai me gerar de retorno financeiro? Às vezes pode ser muito maior do que eu pegar justamente esses 300 mil, colocar numa grande rede e não ter resultado absolutamente nenhum. Então, o que você tem que ter é a visão e a clareza do seu público-alvo. Tem muito planejamento, né? E muitas pesquisas para certeiro ali o público-alvo, né? Porque a coisa muda muito de figura. E aí nós estamos falando de ações. Aí você tem ações promocionais, você tem ações de sample, você tem infinitas ações, né? Então eu peguei só um exemplo para vocês terem uma visão. Mas quando eu adiciono o marketing de experiência, ele inevitavelmente ele é presencial. E por que o marketing de experiência ele é tão forte, diferentemente de qualquer outro? Porque ele tem os 5 sentidos. É o único que vai me dar os 5 sentidos. Nenhuma outra mídia me dá 5 sentidos, a não ser o marketing de experiência ou o próprio live marketing, né, que são os eventos. Então aqui eu consigo fazer com que ele saia do racional, venha para o emocional e ele tenha alguma ação. A compra ou não. Mas a partir do momento que esse cara está basicamente no racional, a possibilidade desse cara fazer negócio comigo ele é muito menor. Ele vai ter racionalidade sobre a aquisição de um produto ou serviço. Mas a partir do momento que eu trago ele para a emoção, ele começa a ter mais contato com a minha marca, começa a gerar mais valor para esse cara. E esse cara começa a ter mais propensão a ter atitudes comigo ou ações comigo de comprar o meu produto. Galera, eu vou confessar pra vocês que eu tô amando tanto esse bate-papo que a vontade não é de perguntar nada, é só ficar aqui escutando e assistindo. Não, gente? Mas agora, vamos falar sobre a queridinha, que não é de agora que ela tá, mas ela tá, assim, cada dia mais no momento, que é a querida da IA. Você acha que a IA, ela, com a chegada dela, ela vai acrescentar mais dentro da campanha de marketing de experiência? Então, assim, se aí lá atrás me perguntava o seguinte, a IA vai roubar o seu emprego? Essa era a minha pergunta. Essa é a pergunta clichê, né? A gente se faz também. Nossa, o tempo todo na sala. Então, a resposta é o seguinte, não. A IA não vai roubar o seu emprego. Quem vai roubar o emprego é quem vai usar essa IA. Essa pessoa vai roubar o seu emprego. Então, assim, a questão da IA não é se ou não. A IA ela veio para ser o que é um Word, um PowerPoint. É uma ferramenta de trabalho como qualquer outra ferramenta de trabalho. A questão do que a IA te proporciona é uma agilidade absurda de análise e de soluções que ela pode trazer. Mas algo permanece exatamente igual como sempre foi. O mundo ele não é regido pelas respostas. O mundo ele é regido pelas perguntas. Então, se você não souber fazer as boas perguntas para IA, de nada vai adiantar. Então, assim, é como se eu tivesse uma Ferrari e você não sabia dirigir. Ficar só ali na garagem. Então, assim, se a IA faz a diferença, total. Hoje não existe nenhuma empresa, na minha visão de publicidade, de eventos, qualquer for, que não utilize inteligência artificial. É impossível. A gente teve o podcast passado aqui de uma empresária que ela falou que é a funcionária dela, IA. Porque já tá tudo lá planejado, tudo certinho. Toda vez que ela vai responder um cliente, ela pega a pergunta, todas as vezes ela passa a resposta antes, lá no ChatGPT, porque o ChatGPT já tá programado para deixar a resposta do jeito que ela gosta de responder os clientes dela. Então, assim, gente, a queridinha chegou com tudo mesmo, né? Chegou. Para acrescentar. Então, e aí o que você tem que estar, assim, na minha visão, se eu puder aconselhar vocês cara, tem que estudar, tem que entender o mecanismo, sabe? Porque de inteligente ela não tem absolutamente nada, é cálculo, é uma inteligência generativa, é de cálculo. Só que a forma como você faz a pergunta
ela te dá as respostas com muito mais velocidade, né? Então, dentro disso, assim, o conselho que eu dou para vocês estudantes, cara, estudem. Agora, um ponto muito importante mesmo, é de que você precisa de entender o que ele está te respondendo. Então, assim, não é o que ele te respondeu, pega e faz. Se você não der a sua análise crítica, se você não der o seu tom, o seu olhar, a sua voz, o seu jeito de ser, cara, você vai estar atrofiando ainda mais, porque como é que você vai ter a percepção se aquela resposta está certa ou errada? De que aquilo é o caminho ou não é? Então, assim, você tem que continuar estudando muito mesmo, para que você possa ter a percepção se aquela resposta de fato está acrescentando, se ela não está acrescentando, se ela é o caminho ou se ela não é. Então, a inteligência artificial, e aí esse é o meu medo com relação à geração de vocês, é de tornar uma dependência sem de que você entenda o que está sendo respondido. Isso é uma preocupação, assim, muito grande, muito grande. Então, por isso que, assim, é importante vocês entenderem os fundamentos, entender os conceitos, entender com profundidade o que vocês desejam, entender o seu cliente para que, diante daquilo que está sendo pontuado, cara, é o caminho ou não é o caminho? Entende? Aí a diferença. Como um auxílio, né? Não como a... Não pode ser só a muleta, sabe, sua boca, sua voz. Tem gente que nem revisa. Eu acho muito engraçado quando a gente pega e vê uma pessoa que deixa lá, tá aí do jeito humanizado que você solicitou. Esquece de tirar. Não, é péssimo, assim, é péssimo. Aconteceu isso com um colega de Você vê, assim, pessoas, cara, você vê pessoas que respondiam de um jeito que depois você vai ver, sabe assim, tipo assim, cara, não é você que tá respondendo. Porque não tem o seu tom. Então isso é muito importante. Nítido, né? E fica nítido ali. Fala, gente, isso é IA. Com certeza. É feio, entendeu? Então não dá para ser assim. Então tem que ter o seu tom. E aí dentro disso, para se criar isso, aí você tem o fase 2, que é a construção dos seus agentes do GPT. E depois você tem a fase 3, que é a construção dos seus multi-agentes GPT dentro daquele processo para que você possa construir as melhores soluções. Então, mas aí é cenas dos próximos capítulos. Já ansiosa. E aproveitando que a gente está falando desse papo de futuro, quais as tendências que você acha assim que para o futuro, né, vem aí na publicidade de experiência? Bom, esses dias eu estava conversando com o Maurício Benevenuti. Maurício Benevenuti, para quem não conhece, ele é um dos sócios da Startse. A Startse é uma das maiores empresas no país de tendência de mercado. Eles têm imersões tanto para o Vale do Silício quanto também para a China. E aí, dentro dessa construção de bate-papo, ele estava numa mentoria para a gente, lá pela editora Gente. Dado momento eu perguntei para ele, Maurício, vem cá. Fiz exatamente essa pergunta para ele. Me diga, e aí, qual é o futuro? Ele, cara, o futuro para a gente é a construção de eventos com conteúdos cada vez mais densos, conteúdos cada vez melhores, mas ter ambientes propícios para que as pessoas possam se relacionar, possam se conhecer, ser vista, ver pessoas. Mas, acima de tudo, é quando ele ia falar o terceiro pilar, eu falei, não, eu já sei. E promover experiência, exatamente. Promover experiência, que são os 3 pilares do que a gente promove. Então, assim, quando a gente está falando do Papa de tendências de inovação do Brasil e, quiçá, do mundo. Então, o cara mora hoje em Miami, já morou no Vale do Silício muitos anos. Hoje ele foi para a Costa Leste para desenvolver a Startse na parte leste dos Estados Unidos. Tem imersões contínuas para a China. Então, você ouvir uma pessoa como essa dizendo que diante de uma nanosegmentação de mercado como está hoje, né? E uma hiperpersonalização de produtos, onde o evento, ele cada vez mais vai ser uma ferramenta determinante nesse sentido, isso me dá a clareza de que eu estou no caminho certo. Então, eu acredito muito que a construção de eventos pelo propósito é o que efetivamente vai fazer a diferença nos dias atuais. Arrasou. Isso aí, né, Gabi? Agora,
Tô curiosa sobre o seu livro, Você tá na sua A vontade. Fantástica Fábrica de Uau. Como que ele se conecta com tudo isso, Marcelo? Então, a, a Fantástica Fábrica de Uau, ela surge justamente ali dentro de uma inquietude minha. Assim, eu estava na pandemia, então eu já tinha feito muitos eventos. Então, ao longo dos meus 25 anos de carreira, eu fiz mais de 2.000 eventos. Nossa, é muito evento. É muita coisa. É muita coisa. E aí, dentro disso, na pandemia, a gente teve uma queda absurda de eventos. Eu falei, cara, eu acho que agora é o momento. Tudo aquilo que eu fazia empiricamente, eu queria fazer com uma metodologia. Eu queria fazer com início, meio e fim. E em 2016, quando eu comecei a dar aula de pós-graduação numa MBA aqui no Espírito Santo, a primeira coisa que eu busquei foi literatura. E não havia literatura na área de eventos. E aí, quando eu fui na pandemia, eu fiquei assim, cara, eu preciso de criar metodologia para mim. E muito mais do que criar uma metodologia, eu preciso de escrever um livro para que eu possa cumprir o meu papel de promover momentos memoráveis, afeto, conteúdo, relacionamento, experiência, que é sempre em busca do nosso propósito. Falei, cara, eu vou não apenas escrever a metodologia, mas eu vou escrever também o meu livro. E aí eu apresentei esse projeto, e foi um projeto altamente audacioso no ano passado, em agosto de 2023, na verdade ele surge, a ideia mesmo ali. Faço uma proposta para a editora Gente, que é a maior editora do país, é a que mais lança best-sellers no país. Eles ficaram encantados com o projeto. Falaram, cara, a gente quer fazer, a gente quer estar junto com você, sabe? Deu o sinal verde. Aí você falou, opa, bora! Bora! Comecei a escrever, e aí, óbvio, sempre com a orientação deles, sempre ali muito direcionado por eles. E dentro dessa construção, né, eu apresento a Fantástica Fábrica de Uau como um título, como a ideia, porque dentro do que a gente imaginava, de 1 a 10, a gente sempre queria tirar nota Uau, sempre de nota 11, nota 12, nota 13, então a gente queria sempre superar a expectativa. A melhor forma que a gente pode dizer que o evento deu certo é quando a pessoa fala involuntariamente, caraca, uau. Antes aquele feedback. Que é o feedback uau. Ninguém para falar uau. Assim, propositalmente. Sim, Ele é involuntário, né? verdade. Então, verdade. dentro disso, a gente falou, cara, nós queremos e nós somos uma fábrica de uau. Ai, gostei. Entende? E aí, foi essa que foi a ideia. E aí, dentro disso, a gente cria. Aí, fala, cara, eu ia falando com a Roseli, que é a CEO do grupo, meu sonho era ter o Luiz Justus, que é o CEO do Rock in Rio, para fazer o prefácio do meu livro e tal. Ela, nossa, adorei! E aí ela, não, por mim tá fechado. E aí eu tive no Rock in Rio Academy, que é um curso que a gente faz, que eu gosto de fazer com frequência. Aí convidei ele, cara, na hora, eu vou desde 2019, então a gente acaba tendo uma relação ali. Eu falei, cara, bicho, tô dentro, vambora. E aí o outro foi o Reinaldo Gama, que ele é o CEO da HSM, que é a maior escola de negócios do Brasil, que é outro cara monstro também na área de educação. Eu falei, cara, não tem nem roupa pra isso, vambora. E aí a gente lança o livro pro meu sucesso e ao mesmo tempo pra minha surpresa, a gente bate o primeiro colocado no Brasil. Uau! Uau! E aí foi o livro mais vendido na semana de lançamento, pela Publish News, na categoria negócios. E, cara, tá voando, assim. Parabéns, Marcelo. Com palestras Que honra! nacionais. Eu também. Nossa, e que honra, né? Agora eu que falo, não tenho nem roupa pra esse evento. Não, e é sobre isso, porque eu acho que isso que é legal, gente. Assim, a gente tem que devolver tudo aquilo que a gente recebe. E eu acredito verdadeiramente nisso, sabe? Então, assim, eu estar aqui hoje, sabe, compartilhando com vocês meu conhecimento, compartilhando tudo aquilo que eu aprendi na minha vida, cara, isso é o mínimo que eu posso fazer em retribuição por tudo que a vida me deu. É, de verdade, assim, quando eu fui escrever esse livro, eu falei assim, cara, eu quero estar seguro do que eu estou fazendo. E aí, dentro disso, cara, eu vou fazer uma imersão na Disney. E eu fiquei 12 dias na Disney. Eu fiz um curso lá chamado Clientologia Supreme, que é um curso, assim, top,
que não é apenas dentro da Disney, onde eu conheci todos os bastidores, mas na Universal Studios, na Harley Davidson, na Macy's, na Apple, no Orlando Magic e na Rosen College Hospitality, que é a maior universidade de hospitalidade do mundo, que assim, formam grandes profissionais para fazer a magia de experiência do cliente. Então, assim, e quando eu vou lá, eu falo, cara, é muito do que eu faço. É muito, óbvio, nas devidas proporções, mas tem a mesma mecânica. A mecânica de dar mais do que se paga. É sobre isso, sabe? É isso que é a vida. E aí, dentro disso, eu voltei ainda muito mais convicto. Eu estava no meio do livro, cara, e isso, obviamente, me encheu de inspiração. Então, tem vários casos que eu conto e que enriquece, e ao mesmo tempo fala assim, cara. E aí tem um lance muito louco dentro de tudo isso, porque ao mesmo tempo que enriqueceu, me deu uma clareza muito grande. Que por trás de toda a criatividade Disney, existe uma regrinha. Processo. Existe um processo. E o processo é o que faz a coisa acontecer. Então a Disney, ela fala o seguinte, que ela não faz a magia. É o processo que faz a magia acontecer. É a melhoria contínua. Se vocês aqui nesse podcast de vocês, se vocês em cada evento que vocês fizerem, com cada um das pessoas que vierem sentar aqui com vocês, se ao final de todo esse podcast vocês fizerem uma reunião e entender o que deu certo, o que pode melhorar, vocês vão estar numa melhoria contínua de processo. De modo que, como é que esse cara vai chegar aqui que ele vai ter uma magia uau daqui a pouco? Sim. Ainda mais uau. Porque eu fui muito bem recebido por vocês. Com muito carinho, sério. Mas como é que a gente pode, em cada momento, aumentar isso? Como é que eu posso, em cada momento, fazer com que essa magia seja ainda maior? Então, essa que é a questão. E essa é a diferença de você querer sempre a perfeição. Quando você busca a excelência, você chega próximo a essa perfeição. E é sobre isso que a gente tem que estar em busca, sabe? Então, é isso que eu acredito, né? Em experiência, você falando, eu tô aqui pensando, gente, é igual hoje, por exemplo, vamos sair daqui com a cabeça, assim, tão cheia, né, tão enriquecida, com tantas experiências. Acho que essa é a palavra-chave de hoje, experiência veio com tudo, porque a experiência que nós estamos tendo aqui agora com você é uma experiência que a gente vai guardar para sempre, com certeza. Também, eu também. Uau! Marcelo, agora pra gente encerrar, não queria estar encerrando, porque, gente, como tá proveitoso esse bate-papo aqui. Já queremos convidar novamente você. Pode convidar também. Um conselho, né, para quem quer trabalhar na área do marketing de experiência, principalmente dentro de eventos, né? Qual é o conselho que você daria? O conselho que eu dou é de que sonhos foram feitos não para ser sonhados, mas para serem realizados. Nossa, uau! E que a gente tem que, cara, se a gente quer sonhar e se a gente sonha com aquilo, se aquilo verdadeiramente for o nosso sonho, é de não desistir. Eu já desisti várias vezes, mas cheguei no limite e voltei atrás e continuei fazendo a minha jornada. Quem me vê hoje aqui, né, olhando, fala, porra, chegou no primeiro lugar no Brasil na categoria negócios. Hoje é o livro referência no Brasil de eventos, não tem outro livro de referência, não sei esse. Esse é o maior livro hoje. Então, assim, não imagina que eu vim de uma família simples, como muitos de vocês, que eu galguei os meus sonhos e tive que fazer muitas renúncias para estar aqui, de que ao longo da liga, por exemplo, já botei 3 carros no meu apartamento refinanciados porque eu acredito no meu sonho, e que se você me perguntasse lá como estudante, quando eu contei para vocês, se o que eu quisesse, o que eu pudesse escolher o que eu quisesse, a profissão que eu quisesse, eu escolheria exatamente o que eu faço, eu escolheria exatamente a história que eu vivi, e eu não mudaria uma vírgula de tudo que eu vivi. Porque tudo foi construído para que eu chegasse nesse momento de estar aqui sentado com vocês, compartilhando isso. Então, assim, sonhos foram feitos para serem sonhados, mas muito mais do que sonhados, para serem realizados. E um ponto para fechar, que eu ouvi isso, eu achei maravilhoso, é de
Isso eu falo com os meus filhos, inclusive. Na vida, é muito o seguinte, você que gosta de esporte. Treino difícil, prova fácil. Desse jeito. Falamos muito Treino isso. fácil, prova difícil. Então, existe uma diferença entre liberdade e disciplina. Mas quando você entende que a disciplina, que quanto mais disciplinado você for, mais liberdade você terá, isso muda completamente. Porque você imagina o seguinte, se você acordar e fizer as suas rotinas de modo disciplinado, você entende que você vai ter mais tempo e mais liberdade para fazer aquilo que você deseja? Exatamente. E às vezes as pessoas querem ter liberdade e não querem ter disciplina. Ele vai estar preso o tempo todo, porque ele vai estar o tempo todo devendo algo. Mas a partir do momento que ele coloca as suas responsabilidades na frente dos seus prazeres, esse cara vai para frente. Porque as responsabilidades sempre vêm à frente dos nossos prazeres imediatos. E é sobre isso, né? É sobre isso, igual o Marcelo, de alguns anos atrás, que foi lá, deixou de curtir o carnaval, comprou seu computador e hoje está aqui Colocou como prioridade o sonho, né? E hoje está aqui. com a gente, aqui Isso. compartilhando. Nossa, tô muito feliz, Marcelo, de verdade, de coração. Tô muito feliz. Começar a semana já com essa experiência, já ganhamos a semana, né? Já ganhamos. Marcelo, muito bom. obrigada mesmo por ter aceitado o convite, por ter compartilhado com a gente tantas experiências e já estamos ansiosos para ler o livro. E até a próxima, Marcelo. Muito obrigada mesmo. Espero que você também tenha gostado. Ah, que bom agradecer vocês estar aqui, todo o time que está aqui por trás, tem uma galera aí por trás aqui, pelo menos mais uns 5 ou 6. Cara, eu amo isso aqui, adoro estar aqui. Se vocês quiserem outras vezes, posso vir com o maior prazer, bater papo, curtir, aproveitar. E espero que tenha sido engrandecedor, como é para mim também. Assim, às vezes a gente se ouvindo, né, a gente vai vendo que a gente está indo devagarzinho no caminho certo, no caminho que a gente deseja, né? Com E que certeza. bom ouvir vocês assim, sabe? Olhar nos brilhos dos olhos de todos vocês e ver a paixão que vocês estão tendo por isso aqui. Então, parabéns também. Ah, obrigada, Marcelo. Muito legal, muito legal. Por hoje é só. Muito obrigada, galera. Não seria. Vamos continuar. Também. Pediu uma pizza, um refrigerante, ó, ficar aqui. Muito obrigada, galera. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.